Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Bom, segunda-feira é dia de fazermos um resumo da pregação do dia anterior. E ontem quem pregou foi a nossa querida pastora Flávia. E foi uma grande bênção a pregação da pastora Flávia. Porque nos fez refletir sobre um assunto que é muito importante para a nossa caminhada cristã, que é sobre igreja, ou seja, igreja saudável e igreja enferma. É interessante que se nós estudarmos um pouquinho sobre o assunto, não só na Bíblia, mas também durante toda a história da igreja, a gente vai perceber que até o advento da reforma, a igreja era menos discutida e mais aceita. Ou seja, havia aquela convicção de que a igreja verdadeira era a igreja da sucessão dos apóstolos. Até que os reformadores questionaram isso, dizendo o seguinte: como nós podemos ser sucessão de Pedro, no caso, né, que é o que a igreja católica ensina, se continuamos ou se praticamos o que Pedro, por exemplo, não ensinou? Não faz sentido eu achar que porque eu sou sucessão de Pedro, ou teoricamente sou sucessão de Pedro, até porque isso não tem como ser comprovado, como eu posso dizer que porque eu sou sucessão de Pedro, eu sou igreja independente do que eu faço? Não, os reformadores, eles disseram o seguinte: a igreja verdadeira, a igreja tem que ter algumas marcas que vão distinguir da igreja falsa. E foi consenso entre todos os reformadores que duas marcas seriam fundamentais. Primeiro, a pregação do evangelho da salvação pela graça. E segundo, a administração correta dos dois sacramentos, que é o batismo e a ceia. Assim, ficou definido entre os reformadores que essas seriam marcas que distinguiriam uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Só que, ainda assim, nós podemos olhar para essas igrejas chamadas igrejas verdadeiras, como eu disse, prega o evangelho da salvação pela graça e administra bem os sacramentos, e perceber que essas igrejas estão enfermas, estão doentes. Elas podem se perder em outras práticas que também são importantes. Nesse sentido, Mark Dever e outros estudiosos da Palavra de Deus nos Estados Unidos, eles começaram a desenvolver um formato que ia preservar a saúde da igreja. E eles definiram 9 marcas que vão ser marcas distintivas de uma igreja saudável. Nós, como Igreja Nave, aplicamos esse princípio a nós também. Entendemos que é um princípio saudável, que é um princípio que nos ajuda a manter uma certa distinção, ou nos manter uma certa saúde da igreja. Então nós aplicamos essas 9 marcas também em nossa igreja. Quais são essas 9 marcas? Primeiro, pregação expositiva da palavra de Deus. Já há quase 3 anos nós praticamos isso na Igreja Nave. Hoje todos os nossos cultos eles são através de pregação expositiva, é claro, exceto um ou outro evento que a gente convida alguém ou temos algum tema a tratar, mas normalmente trabalhamos a pregação expositiva. O que é pregação expositiva? É quando você pega um livro da Bíblia e você expõe ele todo, de versículo a versículo, capítulo a capítulo, seguindo toda a sequência do livro, para não correr o risco de falar ou de estudar algo que esteja na minha cabeça. Algum pastor pode dizer, Deus me deu esse tema, mas isso é muito subjetivo. Por quê? Porque ele pode estar sendo enganado pela própria carne. Quando nós pregamos expositivamente, nós temos certeza de que o que Deus está falando naquele dia é o que Deus quer falar, porque aprove ao Senhor trazer aquela palavra exatamente naquele dia. Segunda marca de uma igreja saudável é a teologia bíblica. O que é isso? É o entendimento correto de quem é Deus. Não o Deus que eu crio, mas o Deus das Escrituras. Terceira marca de uma igreja saudável é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro. Porque muitos vão dizer que pregam o Evangelho, mas o que é o Evangelho? Evangelho é a história de Jesus como ele viveu, morreu e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. A quarta marca é a conversão, ou seja,
indivíduos ou igrejas que vão exigir, não vou dizer a palavra exigir, mas vão incentivar os seus membros a que passem por esse processo de conversão, que é mudança de vida. E o quarto, evangelização, ou seja, uma vez que você entende o evangelho corretamente, você entende a conversão corretamente, você pode evangelizar corretamente, porque você não vai apenas esperar que as pessoas mudem de vida, mas que elas tenham uma conversão completa nas suas próprias vidas através do evangelho. Esses 5 primeiras marcas estão ligadas ao ensino. Por quê? Porque elas vão mostrar como nós devemos viver. Agora, as próximas 4 marcas, que são membresia, ou seja, cuidar uns dos outros através de um corpo definido de membros. Disciplina na igreja, uns disciplinando os outros, não só os líderes, mas mostrando e apontando os erros e os caminhos uns para os outros. Discipulado e liderança estão ligados ao pastoreio, ao cuidado, ou o resultado das 5 primeiras marcas acontecendo na prática através dessas outras 4 marcas. E aí, pastoreio e ensino são a nossa essência, os nossos valores como igreja. Foi basicamente isso que a pastora Flávia falou ontem. Esse princípio do 9 marcas estará muito forte cada vez mais na nossa igreja, e você vai perceber cada vez mais essas 9 marcas acontecendo em nossa comunidade. Se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.